Oi, gente! A gente sabe, então, quando a gente desenha a letra blocada, que é o ideal a gente seguir um grid de construção. Esse grid de construção, ele foi baseado, então, numa proporção das letras. A proporção da letra blocada, então, é 4:5, certo? 4 de largura e 5 de altura. Opa! Tá? Isso daqui é a proporção, então podem ser 4 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros, 2,5 centímetros, certo? Então, a proporção vai sempre ser mantida à medida que a gente vai fazendo o lettering, a gente vai ter que adaptar o tamanho a essa proporção, tá? Isso aqui é a maioria das letras, com exceção da letra A, M e W, que é, então, uma proporção quadrada, certo? 5:5. E, claro, a letra I, que não tem largura, né? Então, ela não entra em nenhuma dessas duas proporções. Quando a gente vai utilizar, então, o princípio básico de desenho da letra blocada, a gente vai seguir, então, com esse tipo de regra. Porém, às vezes, a gente tem, então, um espaço muito pequeno que a gente quer colocar uma palavra muito grande, tá? Por exemplo, aqui, uma palavra ideal para ser escrita aqui seria, em letras blocadas, seria a palavra amor. Então, a gente sabe, né? Eu sei, então, que visualmente esse espaço aqui para a palavra amor seria perfeito. Porém, né, uma palavra com 4 letras. Se eu quero botar já mais letras, por exemplo, a palavra natureza, tá? Essa aqui tem 4. Aqui tem 8. É o dobro, tá? Como é que eu vou fazer caber uma palavra com o dobro do tamanho, né, da largura, do comprimento, assim, da palavra amor, né, que tem 8 letras e essa tem 4, então tem 4 letras a mais no mesmo espaço. Eu não vou acabar seguindo essa regra, tá? Mas eu preciso, então, adaptar a mesma regra para esse espaço que eu tenho aqui, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tornar a letra mais estreita. Mas os conceitos de letra blocada, de desenho de letra blocada, eles vão continuar. Então, eu sei que o centro dessa palavra aqui é entre o R e o U. Então, eu vou fazer o U aqui e o R aqui, tá? Olha a diferença desse R para esse. Esse aqui, vamos supor que esteja na proporção normal de 4:5. Esse aqui já vai estar diferente, porque ele vai estar mais estreito, porque aqui eu vou ter 4 e aqui eu vou ter 5, certo? Esse aqui é a forma normal da gente desenhar as letras blocadas. Mas aqui eu vou ter 5 de altura ainda, mas aqui eu não vou ter 4 mais. Eu vou ter 2, ou seja, como eu sei que eu tenho o dobro das letras, eu sei que aqui eu vou diminuir a largura pela metade, tá? Então, eu vou fazer uma letra blocada, mas ela mais estreita, certo? Eu vou seguir os mesmos princípios, as mesmas regras de construção, mas eu vou deixar ela mais estreita. A altura vai ser a mesma, porque o grid de construção é o mesmo, tá? É o mesmo grid daqui. Mas eu vou ter que deixar ela mais estreita, certo? Seguindo, então, as mesmas regras de construção da letra blocada, porém, então, deixando ela, adaptando o grid para desenhar, então, essa mesma letra, tá? Então, agora eu vou fazer com vocês esse tipo de construção, tá? Eu vou pegar uma palavra longa, com bastante letras, e vou desenhar, então, num pedaço de papel menor, tá? Mais curtinho, para vocês verem, então, como a gente faz essa adaptação, né, do grid da letra blocada, para tornar, então, a letra blocada clássica, com aquela proporção clássica, numa letra mais estreita. Eu posso, então, seguir o mesmo padrão aqui da palavra amor e da palavra natureza, tá? O que que eu vou fazer, então, é dividir, então, por 2 a largura da letra. Por quê?
Porque eu quero que caiba, então, no mesmo espaço que cabem 4 letras, eu quero que caibam 8. Então, se aqui cada letra, né, ocupa 4 centímetros, vamos supor, 4 vezes 4, 16 centímetros. Aqui eu vou ter, então, 16 centímetros de largura também, mas eu vou ter o dobro de letras, eu vou ter 8 letras. Arredondando, né, tirando um pouco dessa diferença aqui, que uma letra é quadrada e outra não, mas arredondando, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dividir, então, as letras, desculpa, o espaço, né, que cada letra ocupa, em termos de largura, por 2, porque eu tenho o dobro de letras. Então, a letra vai continuar com a mesma altura, mas ela vai ter, então, uma largura menor. Ou seja, nesse caso, deu bem certinho, porque uma palavra tem o dobro da letra, do número de letras da outra. Então, deu bem certinho de eu ter que fazer, então, a largura da letra de 2 centímetros, tá? No caso aqui, eu tô falando em centímetros. Então, quando eu vou desenhar a letra blocada num grid mais estreito, nesse caso, não vai ser mais 4 para 5, mas sim 2 para 5. Onde aqui é a largura e aqui continua a altura, tá? Isso é uma adaptação para quando eu quero fazer a letra blocada num espaço muito pequeno, que eu não consigo aplicar essa regra aqui de 4 para 5. Por quê? Porque eu tenho mais altura do que largura. E eu acabo, então, fazendo a letra blocada um pouco mais estreita. Isso aqui também é uma forma diferente da gente deixar o nosso lettering com outros estilos de letra, né? Porque é uma letra blocada um pouco mais fininha, né? Mais estreitinha. Isso também dá outra cara pro lettering, tá? Então, a gente vai partir pra cá e a gente vai fazer, então, as linhas guias. Partindo aqui para esse pedaço de papel que eu tenho, eu não consigo, então, os 16 centímetros, tá? Que eu precisaria aqui, porque são, então, 8 letras com 2 centímetros cada, tá? Além disso, eu precisaria um pouco mais de 2 centímetros, pois tem os espacinhos entre as letras, tá? Então, eu teria mais ou menos meio centímetro, mais ou menos, de largura, de espaço, né? Mas, então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar, então, um grid aqui. Eu não tenho, então, de 16, eu vou desenhar, então, a linha guia de 14 e vou escolher outra palavra, tá? Vou escolher a palavra letras, tá? Que é uma palavra com 6 letras. Daí, eu posso aplicar, então, o mesmo conceito de dividir por 2, tá? A largura da letra. A altura, então, vai permanecer 5. Então, vai permanecer aquele grid que a gente comentou de 2 para 5, tá? Que seria a letra mais estreita. Tá? Então, agora, eu vou definir aonde é o meio. O meio, então, é bem aqui, bem no 7, tá? Então, agora, bem no meio, eu vou deixar o espaço entre as duas letras do meio, né? Então, eu vou escrever a palavra letras. Então, aqui é o meio da palavra letras. Então, eu vou fazer o T para esse lado, o R para esse lado, seguindo, então, a regra dos 2 centímetros. Então, aqui eu vou ter 2 centímetros. Daí, eu vou deixar aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou ter 2 e 2, vai sobrar 1 centímetro até aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu preciso de 2 espaços, então, eu deixo um meio centímetro aqui. 2. Meio centímetro, 2. Então, aqui eu consigo fazer o L, o E e o T, tá? Então, agora, a gente vai traçar essa linha aqui. Tá? Pra gente fazer, então, o desenho das 3 letras. A gente vai começar desenhando a letra L. Depois, a gente vai fazer o mesmo pro outro lado.
Então, a gente vai desenhar com mesma metodologia das letras blocadas, só que de uma forma mais estreita. Ela vai ser desenhada em blocos ainda, mas ela vai ser desenhada mais fininha, mais magrinha, tá? E agora a letra T. Vocês podem ver, então, que as letras estão mais fininhas do que o convencional, né, da letra blocada. Agora, a gente vai fazer o mesmo pro outro lado, tá? Então, aqui eu vou deixar meio centímetro, 2,5, 2,5, 2, tá? Dá bem certinho até o final. Então, a gente vai fazer o R. Peguei um pedaço de papel que não tinha... eu esqueci de fazer as linhas aqui. O pedaço de papel que não tinha 16 centímetros, então a gente acaba adaptando para uma outra palavra, já que essa tinha 14, né? Então, aqui eu vou fazer a letra R. Tá? Ó, mantendo, então, essa espessura aqui, ó, essa largura de 2 centímetros. Como a letra A, então, é uma letra que deveria, então, ser um pouquinho maior, mais quadrada, a gente vai adaptar essa letra pra cá, tá? A gente pode roubar um pouquinho pro lado aqui e um pouquinho pro lado aqui, tá? Invadindo, então, esse espaço, que seria o espaço das letras. A gente vai pegar o centro do retângulo estreito, da mesma forma que a gente desenha a letra A, com os grids convencionais. E aí, essa roubadinha é do ajuste óptico, tá? O ajuste óptico, e para trazer, então, a letra A para o equilíbrio de ser uma letra um pouquinho mais larguinha, tá? Então, agora a gente vai fazer a letra S, vai ficar um pouquinho grudadinho aqui, mas não faz mal, porque dá pra ver, tá? A letra S, ó, ela vai ficar bem estreitinha. Então, a gente vai adaptando, vai fazendo esse traço peludo, tá? Ó. Então, o que que eu fiz aqui, ó? O que que acontece? A gente fez, então, as letras mais estreitas, seguindo metade, então, da largura de um grid normal. O que que a gente pode fazer depois desse primeiro rascunho, né? Como a gente gosta, então, no lettering, de trabalhar em várias camadas de rascunho, a gente pode passar esse rascunho para uma nova folha e ver se esses espaços aqui não podem ser preenchidos e a letra ficar um pouquinho mais afastada ou mais junta em determinados pontos, porque o mais importante não é o ajuste matemático, ou seja, o mais importante não é o que matematicamente eu divido no meio, mas sim o meu ajuste óptico, tá? Então, quando eu for passar isso aqui para uma outra folha, eu posso fazer modificações, com certeza, e devem ser feitas modificações, porque talvez a letra E e a letra T podem ser um pouco deslocadas para cá, a letra R um pouquinho mais para cá e o A fica um pouquinho mais desafogado, tá? Então, depois que a gente passa para uma outra folha e trabalha em camadas, é muito importante a gente sempre fazer o ajuste óptico. Mas, nesse caso, esse vídeo foi para mostrar que a gente pode desenhar, sim, letras blocadas de forma mais estreita, respeitando a mesma forma de desenho dos grids convencionais. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Já deixem um like. Se vocês treinarem, me mostrem lá no Instagram, me marquem. E eu quero que vocês se inscrevam no canal para me motivar sempre cada vez mais a trazer vídeos para vocês.